Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então o capítulo 5. Para a gente começar o capítulo 5, eu vou ilustrar para vocês as primeiras páginas dela. Ela conta a história de uma pessoa, de uma cliente talvez, mas eu vou elucidar para vocês contando a minha história, quer dizer, um trechinho da minha história que está relacionado com esse capítulo, ok? Para que vocês possam ter uma clareza sobre o que é isso que ela vem falando nesse quinto capítulo, ok? Ela fala que nós chegamos, né, o capítulo 5 é Sentindo a Frequência Original. Então ela fala o seguinte, né, que o velho não funciona mais. Talvez nos sintamos sacrificados, sem imaginação e incapazes de seguir em frente. Mudamos a ênfase apenas o bastante para ver com amor, em vez de medo. A antiga realidade se desestabilizar e a nova realidade da alma começa a raiar. Neste momento, a vida pode funcionar mal e talvez tenhamos de abrir mão de metas, posses, pessoas ou partes de nosso estilo de vida. Talvez percamos aspectos inteiros de nossa identidade, da motivação, do rumo e dos hábitos confortáveis. É importante não recair em mais reações de lutar ou fugir. O que na verdade está acontecendo é o que a alma está dizendo. Você não é mais esse velho eu limitado. É hora de descobrir quem você realmente é e o que pode fazer. É aí que a fênix ateia fogo a si mesmo e misteriosamente se transforma em ouro. É aí que deparamos com a escolha de quem realmente desejamos ser. Quando eu passei por esse processo, né? A gente não passa por esse processo uma única vez na vida. Nós passamos por esse processo várias e várias vezes na vida. São aqueles momentos em que nós estamos refletindo sobre o nosso presente, o nosso passado e o que vai ser do nosso futuro. Mas existe uma fase em que nós entramos num processo de final de linha mesmo. Final da carreira, daquilo que a gente vinha fazendo. E ainda ontem eu disse isso para o meu cliente. Eu parei de trabalhar para o sistema e comecei a trabalhar para mim. E foi a melhor coisa que eu fiz em minha vida. Por quê? Olha só, eu venho de uma formação na área da educação, né? Tenho formação, mestrado, especializações na área da educação, 20 anos na área da educação, no ensino superior. E aí, durante todo esse tempo, a gente serve, né, as metas que a gente tem que atingir, aos filhos que a gente precisa criar, que a gente precisa estudar, que você quer dar o melhor por eles, para eles. E aí, de repente, você se vê naquela encruzilhada e do tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? É aquela verdadeira síndrome ondokotopo ondokovo, né? E aí a gente paralisa. E aí entra em crise. Entra em crise porque você não está indo de acordo com aquilo que seu coração deseja, com aquilo que a sua alma pede. E aí fica realmente muito, mas muito difícil nós seguirmos em frente. E aí, o que ela traz, né? Que esse é o momento de nós ponderarmos realmente tudo aquilo que vem como velhos hábitos, como velhas crenças e depurarmos todo esse processo. Quando a gente para diante dessa situação e as formações que eu tenho, né, na área, vamos pensar assim, da espiritualidade, me ajudaram a detectar várias crenças, vários padrões e crenças limitantes, traumas e bloqueios que me impediam de realizar aquilo que eu mais queria. E foi realmente um
um parto ao contrário, sei lá, vamos dizer assim, muito difícil, quando eu disse já basta, quando eu disse já chega para a área da educação. Foram, assim, de chorar, de ter que parar o carro e chorar compulsivamente uns 3 dias. Porque quando você nasce, já sabe, nasce e cresce, né, com a vocação, que você sabe aquilo que você quer, para onde você quer ir, que aquilo que seu coração deseja, e você faz isso uma vida inteira, e de repente você se frustra muito com o próprio sistema, com o seu colegiado, vamos dizer assim, você sofre uma decepção, uma derrota muito grande, porque você está indo com a sua alma para aquilo, né? Mas ainda bem que a nossa alma, ela não escolhe um único destino, né? E aí existia uma Silvana que já trabalhava com as terapias aos finais de semana e à noite. E essa Silvana falou mais alto. E aí foi onde eu disse, ok, eu olho para você. Mas para isso, a gente precisa fazer muita coisa, né? O momento mágico da virada no processo de transformação ocorre quando paramos de prestar atenção ao antigo mundo, com todo o entulho e movimento frenético, e nos concentrarmos inteiramente em como a alma pode recriar tudo. O desafio aqui é que, desse ponto de vista, dentro do movimento frenético, parece que se pararmos ou cedermos, perderemos tudo. Cairemos no vazio. E talvez fracassemos e morramos. Evidentemente, esse é o ponto de vista louco e desesperado do ego e não da alma. Quando parece que estamos diante do vazio, na verdade estamos prestes a reencontrar-nos e de uma maneira nova e melhor. Esse movimento aqui, né, da loucura, do desespero, eu também passei, mas foi anterior a essa fase. Quando eu me vi diante dessa situação, a primeira vez de parar, eu falei, como que eu vou viver? Vamos pensar assim, com tudo o que eu já tenho, com o estilo de vida que eu adotei, com as capacidades, os recursos que eu tenho que bancar. Aí eu falei, não vai dar. Aí eu parei. Então a gente para, porque mexe na nossa zona de conforto e principalmente no nosso ego. Por quê? O nosso ego, ele tá pro mundo, ok? Ele é bom, ele nos protege, ok. Mas como que a Silvana vai sair, vamos pensar assim, de um salário XYZ e ir para um salário de X, Y ou X? Como que a Silvana vai fazer com relação aos seus filhos? E aí entra a questão do ego, da vaidade, né? E aí a gente precisa lidar com tudo isso. Mas aí vem a vida de novo e pá, te joga contra a parede, né? É abaixo da onda que ela fala. Aí você fala, ó, cansei de segurar essa onda aí sozinha. Né, que foi o que a gente viu no capítulo anterior. Então, é quando ela fala que é hora de relaxar e entregar-se. O ego nos convencerá a voltar para o antigo emprego, já que já não aguentamos mais. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Só por segurança. Ou a adotar a vítima sofredora e sem controle como nova identidade. Aqui a gente pode colocar também sobre aquela questão que nós mães passamos, a síndrome do ninho vazio, né? Essa questão como nova identidade. Por quê? Porque da mesma maneira em que eu também tive que trabalhar em mim a liberação de crenças, de trabalhar sem carteira assinada, eu tive que trabalhar também essa nova identidade. E como eu também já tinha passado pela síndrome do ninho vazio, eu já reconhecia esse lugar. E aí você fala assim, putz, quem sou eu sem esse meu emprego? Quem sou eu sem a minha carteira assinada?
quem sou eu sem esse sujeito do meu lado há 20 anos? Ou eu não sei o que fazer sem tal pessoa. E aí a gente repara que nós nunca observamos e prestamos atenção verídica em nós mesmos, porque nós não sabemos aquilo que nós queremos, nós não reconhecemos os nossos hobbies, as nossas habilidades, os nossos talentos, os prazeres que nós temos. Qual é o prazer que você tem? Qual é a diversão que você tem, né? É quando ela fala também que quando você para e se entrega, isso não significa uma perda, tá? Por quê? Essa questão, quando a gente fala não posso, preciso e devo, ela deve ser substituída por trocar, né? Deveria por só ser. E agisse espontaneamente a partir dali, concedendo-nos o direito de dar vazão às novas curiosidades e desejos, um de cada vez. Então, sua própria forma de ser um agente de cura surgiria. Aqui ela está contando a história de uma pessoa, tá? Se quisesse surgir. E poderia se basear na arte, se quiser, no ensino ou na música. Mas primeiro, precisamos parar com o antigo padrão e voltar à nossa frequência original. E aí a gente para e se pergunta, mas qual é a minha frequência original, né? Quando e como eu encontro isso? E aí é um convite que ela faz para que nós paramos, nem que for alguns instantes por dia, antes de dormir ou logo que acorda, de perguntarmos para nós e olharmos no nosso dia a dia aquilo que mais nós gostamos. Do que você gosta? O que te dá prazer? Quando foi a última vez que você se deu um presente, que você esteve com você mesmo sozinho? Qual foi a última vez que você se abraçou, se cuidou, se respeitou e disse ao outro, já chega, até aqui tá bom. Quando nós aprendemos, né, essas questões, nós abrimos espaço para outras coisas dentro de nós, tá? E aí, ela traz exercícios que eu vou passar para vocês, que muitas vezes pode ser difícil de fazer mesmo. Eu sei, eu também tive dificuldades e tenho, mas a gente precisa se conhecer, se dar o direito e se amar e se respeitar. E passarmos por esse processo da Fênix com a alma, com o coração e com a fé no Criador de tudo que é. Um grande beijo a você, até o próximo vídeo.